Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Com tanto calor, as pessoas ficam procurando formas de se refrescar. E também é muito mais comum quando as pessoas saem de férias e vão passear nas praias. Seja no litoral, ou seja nas praias de água doce, rios, represas, piscinas, enfim. As muitas possibilidades que tem de diversão na água e os muitos riscos que isso pode representar para a nossa segurança. E para saber um pouco mais disso, quais são os cuidados, as orientações que a gente deve tomar nestes lugares, nós viemos conversar mais uma vez com o Capitão Ferrari, que é do Corpo de Bombeiros de Catanduva. Capitão, para a gente ir para a praia, para a gente ir para os lagos e rios, é sempre necessário tomar alguns cuidados para evitar afogamentos. Isso, essa época de final de ano, os riscos aumentam em decorrência do calor e as pessoas procuram as áreas de banho para se refrescar. Porém, é necessário que elas tenham algum cuidado, né, algum tipo de cuidado. A gente pode citar aí o rio Tietê, que a gente tem aqui à nossa disposição. Muita gente aqui de Catanduva e região procura essa área de lazer, que é o rio Tietê, tanto para pescar quanto nas prainhas. E isso todo ano acontecem acidentes, muitas vezes por falta de uma prevenção adequada. Vamos começar pelos banhistas. Primeiro, que saem às vezes para finais de semana, às vezes para temporadas e vão nessas áreas. O que é que os banhistas precisam fazer para que não entrem na estatística de afogamento? Isso, algumas regras básicas. Por exemplo, não comer muito e entrar na água, ela pode ter o risco de congestão. Não ingerir bebida alcoólica e sair para nadar. E respeitar as regras de sinalização que as prainhas têm, de nadar sempre na parte rasa, com água no umbigo, e evitar ficar nadando muito profundo e se arriscando. Até essa história do umbigo tem uma frase interessante que eu já ouvi até dos bombeiros, que é água no umbigo, sinal de perigo, porque até no umbigo dá pra gente escapulir. Isso, esse é um padrão muito fácil de decorar que a gente utiliza. A água até no umbigo a pessoa consegue se safar se algum imprevisto acontecer. No rio, numa piscina ou no mar, é possível? Isso, é sempre possível. Lembrando que os nossos rios eles têm variação de alguns degraus, né? Que a pessoa aqui pode estar na água no umbigo, se ela andar um pouco, ela pode cair numa parte mais funda. O risco da correnteza também, não tem, capitão? Da correnteza também. Porém, as prainhas elas são sinalizadas, então, obedecendo aquela sinalização, a pessoa consegue ficar em segurança. E o que dizer com relação aos pescadores? Pescadores, o nosso rio aqui, apesar dele parecer ser muito tranquilo, dependendo da variação do tempo, vento, ele pode ter algumas ondas e pode ter o risco até de virar embarcações. Então é importante que, caso o tempo esteja virando, ficando em período de tempestade ou até de uma chuva forte ou de ventanias, que a pessoa saia da água, não fique se arriscando. O rio é muito longo, nós temos aí trechos até de 4 quilômetros de distância de uma margem à outra. Então é um risco realmente muito grande se esse barco virar numa área dessa ou pegar uma correnteza ali. Mas aí existem aqueles equipamentos, como por exemplo o colete salva-vidas, que podem ajudar a evitar esse tipo de afogamento. Isso mesmo, o colete salva-vidas é primordial para qualquer pessoa que esteja na embarcação. E esse é um problema que a gente enfrenta, principalmente pessoas do sexo masculino, elas não gostam de usar o colete, elas acham que está tendo uma demonstração de fraqueza ou de medo, então ela quer mostrar coragem e falar que ela sabe nadar e acaba andando sem o colete. São essas pessoas que acabam morrendo ou acabam tendo dificuldades caso o barco vire. Se a pessoa está vestindo o colete, se o barco virar, de maneira nenhuma ela vai se afogar, porque o colete vai mantê-la flutuando. Então é primordial que as pessoas realmente, entrou no barco, utilizem o colete, da mesma forma que ela utiliza o cinto de segurança no veículo, utilizar o colete salva-vidas nas embarcações. Eu já soube de casos, capitão Ferrari, em que a pessoa está se afogando e o outro vai para acudir, para ajudar e se afoga também. Qual é a dica quando a gente está numa situação em que alguém do nosso lado está se afogando? Isso, essa também é uma regra importante. Quando a pessoa está se afogando, ela entra em situação de desespero. Se alguma outra pessoa for colocar a mão para tentar salvar, essa vítima de afogamento vai se agarrar nela e dificilmente ela vai conseguir uma ajudar a outra. Então o que a gente orienta para que quem for ajudar uma pessoa que está em desespero se afogando, tentar arremessar algum objeto, uma corda, ou um pedaço de pau, um objeto flutuante, até mesmo um estepe de veículo, que ele flutua bastante.
Então evitar o contato direto com essa pessoa, sempre tentar puxar com algum outro objeto. Se não tiver nada ali por perto para eu jogar? O último recurso você tentar colocar a mão, porque é grande a chance de os dois se afogarem, é muito grande. Por mais que o socorrista saiba nadar, o próprio bombeiro ele não utiliza esse resgate, ele utiliza equipamentos de flutuabilidade para fazer esse resgate, mesmo na praia ou em rios. Agora, com a proximidade do final do ano, as pessoas procuram esses lugares para suas festas. E aí vem aquela história que a gente falou ainda há pouquinho, que o capitão disse ainda há pouquinho, de beber e ir nadar, que aí é um risco muito grande. Isso, principalmente a pessoa tentar atravessar o rio, essas demonstrações de coragem, né, que acabam colocando a pessoa numa situação de risco, até mesmo de afogamento com morte. Então máximo de cautela, entrar na água só ali para se refrescar um pouquinho na parte bem rasa. E tem a questão também dos raios, capitão, que são mais comuns nessas épocas mais quentes em que há mais tempestades, não é verdade? Também é perigoso estar na água quando tem tempestade. Sim, sempre que a pessoa perceber que tem raios, trovoadas, é aconselhável sair da água, que a água ela atrai esses raios, bem como áreas muito abertas, pastos ou áreas muito elevadas, elas atraem raio. Então, em períodos de tempestade, é ficar dentro da residência ou dentro do rancho, em locais abrigados, de preferência com alvenaria. Piscina e criança, capitão, quais são os riscos? Também, nesse final de ano, as famílias se reúnem para festas de fim de ano, geralmente em ranchos com piscina ou em casas que têm piscinas. Então, é aconselhável, sempre quando tiver crianças, procurar piscinas cercadas ou na própria residência a pessoa fazer um portão fechado com piscina e a vigilância constante nas crianças. Esse tipo de acidente, infelizmente, todo ano a gente se depara com ele. É questão de minutos ou segundos de distração. Essa criança pode ir lá se afogar e quando a família perceber pode ser tarde já para fazer o socorro. Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Que tal deixar a sua imaginação virar uma linda realidade? Aqui na Arte Companhia você pode. Toda a linha de tintas da Acrylex para efeitos especiais, entre elas craquelê, relevo, PVA, tintas para telas e tudo mais que você desejar criar. Acrylex, uma tinta para cada ideia. E tem também os materiais auxiliares, como verniz, base e betumes, além de acessórios como tesouras e pincéis. A Arte Companhia é a maior revenda da Acrylex na região e por isso tem muito mais variedade e os melhores preços. Acrylex e Arte Companhia, aqui a criatividade nunca acaba. O Centro de Beleza Sueli te espera para te deixar ainda mais linda. Para os cabelos tem cortes, coloração, penteados e uma super novidade, o tratamento orgânico. Tem também maquiagem, depilação, manicure e pedicure e a sala da noiva, com tudo o que ela sonha para o seu dia ser especial. Aqui você fica linda por dentro e por fora. Centro de Beleza Sueli, você linda todo dia. Em Catanduva, na Rua Bahia 507, centro com estacionamento.